Jeová ama muito você, jovem, que está assistindo a esse discurso agora. Nós também nos sentimos muito honrados por ter você do nosso lado, juntos na adoração ao nosso melhor amigo, nosso querido Deus, Jeová. Essa gravura que está aparecendo aí, ela mostra um retrato do quanto esses jovens representam a alegria, o entusiasmo pela verdade. A grande variedade também está presente no próprio povo de Jeová, um povo milagrosamente unido pela língua pura, pela palavra da verdade de Deus. E muitos de nós já fomos jovens, também num lar cristão, fomos bem orientados e tivemos o privilégio de ser alcançados pela verdade cedo na vida. Outros não tivemos esse privilégio, mas aprendemos também o valor de estar nesse lugar seguro, que é o paraíso espiritual que Jeová nos dá. Assim, jovem, encare como uma provisão divina, uma prova do amor de Jeová por você pessoalmente, o fato dele ter dado esse tema para nós falarmos um pouco, juntos, com base na palavra sagrada dele, a melhor orientação para a humanidade. O tema que nós vamos analisar é como você pode enfrentar a crise atual e como você pode também ser ajudado, tanto na família como na congregação, a enfrentar essa crise com sucesso. Bem, mas como podemos dimensionar o tamanho dessa crise? Brevemente, vamos fazer uma comparação. Pense nas escolas nos Estados Unidos na década de 40. Uma Despertar de 88 trouxe essa pesquisa que foi feita naquela época. A década de 40 foi, no início dela, a humanidade enfrentou ainda boa parte da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, e depois disso veio um meio de prosperidade. Depois da confusão da guerra, grande prosperidade para a humanidade. E quais eram as principais dificuldades que os jovens, muitos na sua idade, enfrentavam naquela época? Bem, a pesquisa revela 7 pontos graves de conduta. Veja só: conversar durante a aula, mascar chiclete, fazer bagunça, correr pelos corredores, sair do lugar na fila, não usar o uniforme da escola, não jogar papel no cesto de lixo. Parece brincadeira, não é verdade? Mas não é. E comparando com o que as gerações atuais têm enfrentado, até nos últimos poucos anos, nas escolas de verdade, da vida real, talvez você possa comparar com a escola aí na sua região. Quais você diria que são os principais problemas graves? Bem, eu já tenho alistado aqui 18. Talvez você possa me ajudar depois com mais alguns. Mas olhe só o que pesquisas recentes mostram: estupro, roubo, bullying, agressão física e moral, arrombamento, incêndio proposital, bombas, assassinato, suicídio, falta sem motivo, vandalismo, extorsão, uso e tráfico de drogas, embriaguez, briga de gangues e facções, gravidez indesejada, aborto e doenças sexualmente transmissíveis. Terrível, não é verdade? É o cenário atual, é o cenário que nós enfrentamos, que você enfrenta, em especial nas escolas, jovem. Vê, o tamanho desse desafio não é pequeno, mas Jeová se importa muito com você. Pense primeiro que, pensando nas profecias sobre identificação dos últimos dias, como você compararia, o quão avançado estamos? Talvez podemos ilustrar isso. Imagine que você tem os primeiros sintomas de um doente, lá em 1940, e você está acompanhando a evolução desse paciente e agora ele mostra esses sintomas muito mais graves. Esse sistema de coisas está fadado ao fracasso. Está muito perto de expirar, de morrer. Mas nós não precisamos ruir com ele. Você, jovem, tem na sua mão uma importante decisão. A sua escolha vai definir o seu futuro. Mas não é uma escolha que você vai fazer anos à frente. É agora. É no momento. Se você vai escolher servir a Jeová ou permanecer na adoração pura dele, isso vai fazer toda a diferença. Mas é preciso entender os motivos principais dessa crise. Que texto em especial você escolheria para citar talvez o ambiente em que você está crescendo, em que você e nós também estamos enfrentando essa crise? Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Veja sob essa perspectiva esse texto. Acompanhe comigo a leitura, por favor. 3 de 2 Timóteo, vamos ler ou considerar os versículos de 1 ao 5.
Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Um ambiente ideal para crises, não é verdade? Para dificuldades, para desafios, para decisões importantes também. O que marcaria o ambiente, as qualidades predominantes, ruins nas pessoas nesse tempo? Veja só, compare com a realidade, jovem. Pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados. Não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom. Traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus. Que realidade cruel, né? Define bem esse ambiente tóxico, cheio de coisa ruim, que pode influenciar um adulto, e você também, jovem, mesmo que seja bem pequeno, a se desviar de Deus. E a religião falsa é parte desse ambiente inóspito para o crescimento espiritual, o desenvolvimento de uma criança, de um jovem, um adulto responsável. Veja, no versículo 5, e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afaste-se. Aparência de devoção a Deus. É como diz um ditado francês: quanto mais perto a pessoa estiver da religião, mais longe estará do seu Criador. Isso leva a várias consequências, como um efeito dominó, um efeito em cascata. Por exemplo, o colapso da vida familiar. Se as pessoas têm tal grau de egoísmo, como mencionado nas Escrituras, elas simplesmente não têm compromisso com esses laços permanentes e o quebram, o destroem, por assim dizer, em busca da sua própria felicidade egoísta, de prazeres egoístas, de riquezas, que envolvem investir tempo e esforço no mundo governado pelo diabo. Isso aumenta a criminalidade em correspondência, verdade? Veja o que uma outra pesquisa revelou, isso está na Despertai de 2004, 22 de setembro. Por que há tantos crimes juvenis? 2 especialistas falaram do assunto. Uma culpou o fato dos pais abandonarem seus filhos ao seu bel prazer. E os filhos perdem, então, a noção de família. Perdem, ficam carentes de amor e aceitação. São vítimas fáceis do crime organizado, de gangues, para sentir essa integração que a família não lhes dá. Uma psicóloga, a doutora Cecília, observou que os pais estão absortos nos seus próprios alvos egoístas e não tomam conta de seus filhos. O que as duas concordam? Elas concordam que a única solução é um retorno aos valores tradicionais. Nada substitui uma família saudável, feliz e normal. Mas o que é uma família normal? Veja essa gravura tirada do vídeo lá do Pedrinho. Essa é a família normal. Esse é o padrão divino de uma família. E se você conseguir extrapolar, pensar um pouquinho em como seria se não tivesse havido o pecado, gerações aprendendo e ensinando, juntas, desenvolvendo uma verdadeira adoração e intimidade com Deus. Que ambiente maravilhoso, não é? De fato, a falta desse ambiente tem causado muitas desilusões e sofrimentos em meio à humanidade, principalmente os jovens sofrem com isso. Uma outra Despertai trouxe a experiência de uma jovem de 15 anos na Rússia. Ela comentou assim: quando eu tinha 8 anos, comecei a achar que ninguém precisava de mim. Meus pais não tinham tempo para conversar comigo e eu tentava resolver os meus problemas sozinha. Eu me fechei, brigava constantemente com meus parentes. Parece um fim trágico, não é? Para ela? Não. Ela conclui: como fiquei feliz de encontrar as testemunhas de Jeová. Isso, apesar de não ter essa base da família, ainda tinha solução. Como comentei no início, muitos de nós conhecemos a verdade depois da juventude. E é muito preciosa para nós essa verdade, o quanto ela nos ajudou. Bem, vamos agora pensar em como essas consequências vão agora para a sociedade humana, refletida nas mídias sociais. As pessoas que estão por trás das mídias, do entretenimento, da TV, da internet, são pessoas que foram educadas sem essa base da família que Jeová intencionou para toda a humanidade. A gente pode comparar com as referências de moral que não existem com uma bússola que está girando desorientada. E cada pessoa pega a sua bússola pessoal, para o ponteiro onde quer e diz: aqui é o meu norte.
Ninguém critica ninguém. Todo tipo de vida é aceitável. O homossexualismo, compartilhar drogas, ou mesmo a imoralidade sexual com a praga da pornografia. Imagina a exposição a tanta violência, a tanta maldade. O efeito que pode ter em alguém que quer se tornar um adulto honesto. Bem, imagine aquilo que aconteceu lá em Goiânia um tempo atrás, quando acharam uma célula de um raio-x. Alguém teve a ideia de abrir aquela célula, onde estava o material radioativo. Ele parecia brilhante, brilhava no escuro. Uma luz azul, interessante. Muita gente brincou com isso. Depois vieram as consequências. Feridas mais profundas, e a morte foi inevitável para a maioria dessas pessoas. É o que acontece e que pode acontecer com você também, jovem, se você se expuser ao nível de violência, de imoralidade, ao espiritismo presente no entretenimento desse mundo, direcionado claramente por Satanás, o diabo. E some-se a isso, nesse ambiente, a pessoa não encontrar nenhuma explicação para a maldade ao seu redor, nenhuma esperança plausível. A pessoa fica perdida, sozinha no mundo, sem Deus. Que triste, não é verdade? Tudo isso explica a intensidade da crise atual e como ela é perigosa mesmo. Precisamos nos proteger. Mas antes de pensar ainda na sua decisão, jovem, pense como vocês, pais, podem ajudar os seus filhos a passar por essa crise da melhor forma possível. A educação que é dada na família pode ser decisiva nas decisões que os filhos vão tomar. Isso, educação é na família, conhecimento na escola. Daí vem aquele ditado, costume de casa vai à praça, mas a pessoa primeiro aprende, ela é educada em casa. Apesar do pecado, do sofrimento, Jeová conseguiu, por meio da lei mosaica, espelhar um pouco do que seria a família ideal lá no antigo Israel. E veja, a primeira demonstração nessa família era para os pais, em Deuteronômio capítulo 6. Você me acompanha na leitura, por favor? Deuteronômio, capítulo 6, veja o versículo 6. Essas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração. Isso, pais. A verdade tem que ser profundamente arraigada no seu coração primeiro, antes de vocês passarem essa referência de moral, referência de vida para os seus filhos. O seu exemplo sempre vai falar mais forte do que suas palavras. Veja o efeito que o bom exemplo teve na formação do jovem Timóteo, que foi missionário, lado a lado, trabalhando com o apóstolo Paulo. Paulo escreveu a ele na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, mencionando essas referências. Já encontrou o texto? Me acompanha na leitura, por favor? Pois eu me recordo da sua fé sem hipocrisia. Fé que houve primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e que, estou certo, há também em você. A boa influência, o bom exemplo da mãe e da avó calaram fundo e facilitaram muitas das decisões que Timóteo teve que tomar ao longo da vida, mesmo durante a sua juventude. Pense, por exemplo, pais, a mensagem que você dá para os seus filhos quanto a buscar primeiro o reino. Está lá em Mateus 6,33. É clara a mensagem que vocês dão para eles, a referência convence os seus filhos de que a verdade é valiosa e que eles devem comprá-la para si. É comum a pessoa, quando vai comprar ou vender um veículo, se importar muito com a referência do objeto, não é verdade? Ela quer saber se o carro teve quantos donos, se foi bem mantido, qual a origem, de onde veio, em que estado estava, era perto da praia. Bem, mas a vida de seus filhos, pais, está em jogo. Não é um bem material que pode ser recuperado. É muito sério. Lembre-se, a atitude que você toma hoje para com as atividades espirituais, a rotina espiritual, a leitura da Bíblia, a participação nas reuniões e no campo, dizem uma mensagem clara para o seu filho ou para a sua filha. E eles vão imitar isso, não o que você falar. Uma jovem irmã, lembrando o exemplo da sua mãe, ela comentou: nunca havia nenhuma dúvida quanto a se iríamos ou não à reunião. Que mensagem clara, não é verdade? Dia de reunião é dia de estar pronto, arrumado, esperando a hora de ir para o Salão do Reino ou, atualmente, esperando a hora de entrar na videoconferência. Um irmão chamado Jared comentou: admiro muito meus pais. Seu zelo e perseverança no ministério
o modo como tenho enfrentado dificuldades econômicas e o incentivo que me deram para participar no ministério de tempo integral tiveram um bom efeito sobre mim. E esse efeito é percebido também por outros. Lembro de uma família que nós visitamos, em que o pai e a mãe comentaram que quando seus filhos eram pequenos, estavam na escola, desde criança, eles eram uma boa referência. Sempre que iam negociar as mensalidades da escola, que era uma escola particular, o diretor fazia questão de deixar no nível em que eles pudessem arcar, porque as outras crianças precisavam da referência de moral que aqueles filhos testemunhos de Jeová davam para os demais. Requer esforço, pai. Requer esforço, mãe cristã. Mas vale a pena. Os resultados são imediatos. Da noite para o dia, os seus filhos já começam a mudar e mostrar uma personalidade diferente. Que oportunidades você tem para produzir esse tipo de ensino, de educação, de exemplo? Veja, por favor, lá, voltando a Deuteronômio capítulo 6, a parte que lhe cabia prática, pais. Aproveitando simplesmente a natureza humana que Jeová nos criou, como seres que gostam de se estar juntos, de trocar experiências e sentimentos. Situações normais do dia a dia, diz o versículo 7. E você deve inculcá-las a seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar e ao se levantar. Toda ocasião, na vida real, na família, no dia a dia, é uma ocasião para o filho ser ensinado por Jeová. Veja algumas gravuras tiradas do artigo 6 lições para ensinar o seu filho, da Despertar número 2 de 2019. A ideia era ensinar os filhos a serem equilibrados, humildes, persistentes, responsáveis, maduros e honestos. Vejam cenas comuns, como lazer, como interagir juntos. A carteira da mulher ali caiu e a mãe se abaixa com a filha, dando exemplo de honestidade. Na figura acima, você vê ali uma jovem, talvez decepcionada com sua primeira experiência na cozinha, sendo orientada pela mãe a não desistir, a continuar, a perseverar. Essas atividades corriqueiras, concluindo com a adoração em família significativa, vai criar um laço muito, muito forte entre vocês. Vai dar uma referência de família. E conhecer melhor você, o que você passou na vida, o que você enfrentou de desafios, vai desmistificar para o seu filho qualquer pensamento que ele tem que você é superior a ele. Mas a sua adoração a Jeová vai mostrar o quanto você ama o seu Pai Celestial e o quanto você depende dele. Veja só o que um jovem chamado Carlos comentou sobre seus pais. Quando você fica sabendo dos desafios que seus pais enfrentaram, descobre que eles se parecem muito com você. Da próxima vez que você tiver um problema, você vai se perguntar se seus pais também passaram por isso. Que comunicação aberta, que ambiente bom. E aí no detalhe, mostra situações de encorajamento e revigoramento que são dados na recreação. Isso, brinque, escute, jogue, participe, proveja o entretenimento saudável, porque senão Satanás chega com o seu menu ou cardápio de coisas horríveis, de um entretenimento podre, baseado nos princípios do mundo e não na vontade e na animação do próprio Jeová. No fim, como diz Efésios 6,4, vocês estarão priorizando dar a seus filhos, ao invés de bens materiais, ao invés de riqueza, ou uma parte nesse mundo condenado à destruição, a instrução de Jeová, que o assegurará, não só agora, mas por toda a eternidade. Mas, jovem, seus pais podem ter dado um bom começo, não é? Podem ter te ajudado. E você também, jovem, que não nasceu no lar cristão, mas sabe o valor que a verdade é para você, porque te abriu a mente, te abriu os olhos. Você enxerga claramente a pessoa de Jeová com suas qualidades atraentes. Você também precisa tomar uma decisão importante, de servir ou não a Jeová. Para isso, precisa ser claro na sua mente quem é o seu inimigo. Não é Jeová. Jeová não tem culpa pela maldade, pelo sofrimento. 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro está no poder do iníquo. Ele é o seu inimigo. Satanás quer o mal para você, ele quer te destruir. Ele foi reprovado e quer ser reprovado também, quer que você seja reprovado também. Afinal, a humanidade hoje não se organizou ou se desorganizou do jeito que está, sozinha. Ela tem a ajuda do governante que está por trás.
Um irmão na nossa congregação, ele explica isso para os estudantes de modo simples. E é bom ver como os estudantes ficam de olho arregalado prestando atenção nisso. Quando o Senhor nasceu, ele falou para um estudante da Bíblia. Alguém no mundo espiritual estava olhando e usou esse sistema, tem usado o sistema de coisas dele, para que desde o seu berço até o seu túmulo, o Senhor nunca tivesse descobrido a verdade e percebido que Jeová se importa com você. Que oportunidade, então, é quando a verdade chega a nós. Mas sempre essa decisão vai estar na nossa mão, na sua mão também, jovem. Qual decisão? Reveja comigo Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão, e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, poucos a acham. Que felicidade está entre esses poucos, atraídos por Jeová até Jesus, para serem parte do seu povo e andarem na estrada da vida. Note um detalhe só, jovem. Essas estradas não se comunicam, não há comunicação entre elas. Leva caminhos completamente opostos. A destruição, a morte, a ruína. A outra leva a vida, a paz com Deus, a uma prosperidade eterna. Então, levar uma vida dupla na congregação, uma iníqua e uma justa, significará que a pessoa está, na realidade, andando no caminho da destruição, na estrada larga, junto com a humanidade em geral, que não tem interesse em agradar a Deus. Assim, a decisão volta para você, jovem. Satanás vai te oferecer o menu dele. Jeová te dá essa grandiosa oportunidade em meio a isso. Veja nessa próxima gravura, esse jovem está tomando exatamente a decisão que todos nós temos que fazer na vida. Uma hora tomamos a decisão de tomar o caminho certo, evitar as ofertas de Satanás que parecem promissoras, que parecem mais imediatistas. É melhor receber agora migalhas de vida, 100 anos de vida em sofrimento, num sistema cruel, do que a vida eterna. Nunca, não é verdade? Não precisamos pensar muito, mas é uma questão de causa e efeito. Jeová tem uma mensagem clara para você, jovem, também. Jeová é muito amoroso e deixa você escolher. Mas veja como é causa e efeito. Veja o raciocínio lá em Gálatas 6:7. Por favor, acompanhe a leitura desse texto comigo. Já encontrou? Não se enganem. De Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Jeová é amoroso. Você escolhe o que você vai plantar, mas ele justamente, de forma justa, vai permitir, causar que você receba ou colha exatamente o que plantou. O que você está plantando agora, jovem, que vai te dar um futuro eterno? Assim, não negocie sua dignidade cristã com Satanás. Nunca. Defenda a verdade. Alguns ficam encabulados. Eu me lembro quando eu era adolescente na escola e as pessoas falavam sobre testemunhas de Jeová. Alguns ficam encabulados, baixam a voz. Mas não é justo as pessoas do mundo defenderem o seu proceder errado com tanta convicção e o jovem cristão que tem a verdade eterna, ficar quieto, ficar calado. Pense na sua responsabilidade de também deixar um exemplo, uma boa referência moral para as pessoas ao seu redor. Veja que a conversa de Jeová com você, jovem, é franca, é clara. Com vocês também, pais cristãos, sobre o que devem fazer para deixar uma mensagem clara, para valorizar a verdade para os seus filhos. Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6, também vai na mesma direção. Você me acompanha na leitura, por favor? Romanos 8, 5 e 6. Pois os que vivem de acordo com a carne fixam a mente nas coisas da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois fixar a mente na carne significa morte, mas fixar a mente no Espírito significa vida e paz. Paz já agora, vida também já agora, não a vida eterna por enquanto, mas uma vida significativa no serviço a Deus, uma vida alegre, com um futuro claro, uma esperança clara, que serve como uma âncora ao nos dar estabilidade, firmeza e segurança quanto ao que vem pela frente.
Imagine que um professor chega de surpresa na sala de aula e diz: a prova, não uma prova, e joga os papéis da prova na mesa dos alunos. Uma prova surpresa, sem data, sem hora, é agora. Como um jovem relapso, mencionado naquelas práticas que nós mencionamos no início do discurso, pessoas enfronhadas, envolvidas no mundo de Satanás, vão encarar a prova da grande tribulação e do Armagedon. Mas você, jovem, você que é um jovem exemplar, zeloso, que se apega à palavra de Deus, que tem uma boa rotina espiritual, não tem o que temer. Você já tem feito a lição de casa, já tem feito a sua parte. E mais do que nunca, aquele que vai trazer essas coisas, Jeová dos Exércitos, no seu julgamento sobre a humanidade, tem muito interesse em que você passe nessa prova. Fique tranquilo, apenas faça aquilo que você já tem feito, sendo leal e continuando a defender a sua dignidade cristã perante esse mundo, dando uma resposta clara a quem fica infernizando a vida de Jeová Deus. Eles dois, Jeová e Satanás, estão interessados na sua resposta. Mas veja o apelo que o provérbio 27:11 faz. Esse provérbio 27:11 é o texto base do cântico que iniciamos no início da palestra. Você me acompanha na leitura desse último texto? Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. Que Jeová possa ver na sua decisão, na sua conduta, jovem, junto com todo o povo dele, leal na terra inteira, uma resposta clara, definitiva ao que Satanás pede, mostrando que nós vamos permanecer do lado de Jeová, do lado da sua soberania e defendendo o seu nome, não só agora para enfrentar a grande tribulação e o Armagedon, mas por toda a eternidade.